Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet. Maníaco do parque recebe cartas e alimento de mulheres na prisão. Para quem não lembra aí do Maníaco do Parque, né? Ele ficou muito famoso em 98. Lembra quando esse Pedrinho Matador saiu aí, fez sucesso, participou de muitos podcasts ali por ter matado milhares de pessoas? Se o Maníaco do Parque sair em 2028, é capaz desses podcasts sair entrevistando ele, se ele quiser dar entrevista, né? A gente viu que a Suzane Richthofen já recomeçou a vida. Nesse país, as pessoas que cometem crimes bárbaros, de certa forma, acabam virando celebridade, principalmente por causa da internet, né? O que aconteceu? Em 98, o Francisco, ele se passava por, ele era, não se passava não, ele era motoboy, mas ele fingia que era agenciador, sabe aquele famoso caça-talento? Então quando ele viu uma mulher do perfil dele, ele falava, olha, eu trabalho numa agência que, olha, o seu perfil combina com essa agência, você vai ficar muito famosa. Aí a pessoa, né, acreditava, porque ele tinha uma ótima lábia. Aí ele falava assim, vamos tirar foto no parque? Por isso que ele virou o maníaco do parque. Era o Parque Estadual de São Paulo. Ele sempre levava as vítimas para esse parque, né? E aí ele falava, olha, nossa, você é bonita, seu cabelo é bonito, seu corpo é bonito, você fala bem. E convencia as mulheres e levava até o Parque Estadual de São Paulo. Lá ele matava as mulheres. E lá ele tinha um tipo de marca registrada. Ele sempre mordia os seios das mulheres. E na época, gente, olha, hoje a gente não tem esse boom da internet, mas na época as televisões só se falava nisso, né? Porque se criou um grande pânico na época, né? Principalmente para as mulheres daquela região, né? Então, assim, um maníaco que tá matando mulheres, né? Então, muitas mulheres ficavam com medo de sair de casa e os principais jornais da época só falavam nisso, né? Depois de algum tempo ali, caçando o maníaco do parque, ele foi preso ali na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul e ele confessou que, na verdade, ele matou 11 mulheres. Mas ele só foi condenado por 7 porque só conseguiu provar que ele matou 7 mulheres. E aí, aquela coisa que a gente já conhece no Brasil, a pessoa pega 500 anos, 700 anos, 2 milhões de anos, mas aí, no final, aí, a legislação diz que ele pode cumprir 30, e aí, depois de 10 anos, ele já tá na rua. Olha a Suzane, já tá na rua aí. Quanto tempo o Guilherme de Pádua ficou preso e outros assassinos aí famosos, né? E aí, né, ele pode sair em 2028. Mas tem casos, gente, tem casos que dependendo aí do grau é, mental da pessoa, se ele realmente ficar comprovado que ele pode ser um mal para a sociedade, ele continua preso. Tem o caso do Champinha, aí, um famoso caso aí de Embu-Guaçu. Mas o que chamou a atenção nessa história do Maníaco do Parque é que mesmo ele sendo um famoso assassino de mulheres, mulheres mandam cartas para ele com frequência, mulheres se declaram para eles, mulheres ajudam ele financeiramente. O que explica isso? Sei lá, só uma psicóloga poderia falar sobre isso assim de uma maneira mais profunda, porque mulheres mandam cartas, se declaram por uma pessoa que é comprovado um assassino de mulheres. Eu não sei, mas segundo informações aí, ele recebe muitas cartas, muitas. E assim, ele recebe cartas até para visita íntimas, né? Visita íntimas. Então, assim, e ele recebe ajuda financeira. A mãe dele, que não vê ele há muitos anos por causa da distância e também por causa de uma questão financeira, fala que são essas mulheres que acabam ajudando ela. Né? Então essas mulheres mandam dinheiro, mandam alimento, né? Então ele tem tipo um fã-clube, né? Isso não é único só no Brasil, né? A gente já teve casos de outros assassinos famosos em outros países que tinham um fã-clube. Assim, eu não consigo entender a mente dessas mulheres para conseguir se identificar, sentir admiração, amor por uma pessoa que foi descrita como uma pessoa bem cruel, que assassinou 7 mulheres e está preso por isso, né? Mas tem de tudo nessa sociedade que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, vários tipos de pensamentos sobre vários tipos de assuntos. Mas o que chamou a atenção é que mesmo depois de tantos e tantos anos do crime, né, vai fazer o quê? Quase 30 anos, ele continua recebendo cartas e tendo declarações.